O Brasil enfrenta um ataque à sua soberania, não por armas, mas por traição disfarçada de diplomacia. Em pleno século XXI, as ameaças não chegam mais em navios de guerra ou exércitos invasores, mas em acordos obscuros, pressões econômicas e discursos cuidadosamente calculados. O que está em jogo é a própria capacidade do país de decidir seu destino, de proteger seus interesses e de garantir o bem-estar de seu povo diante de um cenário internacional cada vez mais hostil e imprevisível. Forças externas nos pressionam economicamente, enquanto políticos internos legitimam narrativas que enfraquecem nossa independência. O capital estrangeiro dita regras, impondo condições que beneficiam poucos e prejudicam muitos. A economia nacional, já fragilizada, torna-se refém de interesses que não dialogam com as necessidades do povo brasileiro. Enquanto isso, discursos de modernização e integração global mascaram a verdadeira intenção: submeter o Brasil a uma posição de dependência e vulnerabilidade. Senadores que deveriam defender o país viajam ao exterior para negociar o que não é apenas uma questão comercial, mas uma crise institucional. Em vez de buscar soluções que fortaleçam a autonomia nacional, muitos optam por acordos que comprometem o futuro do Brasil. Essas viagens, muitas vezes celebradas como diplomacia, escondem concessões perigosas e decisões tomadas longe do olhar do povo. O governo americano, sob Trump, deixa claro: as tarifas são resposta ao autoritarismo interno, não ao comércio. Essa postura revela que, para além das justificativas econômicas, há uma tentativa explícita de influenciar a política interna brasileira. O recado é direto: ou o Brasil se alinha aos interesses externos, ou enfrentará retaliações severas. A soberania nacional é colocada à prova diante de ameaças veladas e chantagens diplomáticas. A comitiva busca atalhos, adiando o enfrentamento real dos problemas. Em vez de encarar de frente os desafios estruturais que afetam o país, prefere-se negociar paliativos, soluções temporárias que apenas mascaram a gravidade da situação. O Brasil se vê diante de uma encruzilhada: continuar cedendo ou finalmente assumir o protagonismo de seu próprio destino. Essa postura só prolonga a instabilidade e sacrifica o povo brasileiro. Enquanto decisões são tomadas em gabinetes distantes, a população sente no dia a dia o peso da crise. Desemprego, inflação, insegurança e falta de perspectivas. O verdadeiro preço da submissão é pago por milhões de brasileiros, que aguardam por líderes capazes de defender de fato a soberania nacional. A viagem dos senadores aos EUAR não é um ato de liderança, mas de submissão. Ignoram a crise institucional que motivou as sanções, tratando o problema como mera questão comercial. O povo quer liberdade e justiça, não acordos de bastidores. Ao negociar vantagens tarifárias, os senadores sinalizam que nossos valores são negociáveis. Essa postura só reforça a dependência e trai a vontade popular. Em meio à capitulação, Eduardo Bolsonaro se destaca em Washington, expondo a verdadeira crise. Não é comercial, é institucional. Ele defende que a solução está no Brasil, restaurando a ordem constitucional. Ao recusar acordos paliativos, impede que a tirania seja legitimada internacionalmente. Sua postura exige coragem, enfrentando tanto adversários quanto aliados. Ele mostra que a força de uma nação está em defender seus princípios, não em buscar favores externos. As tarifas impostas pelo governo Trump não devem ser vistas apenas como uma medida de protecionismo econômico tradicional. Na verdade, elas representam uma resposta direta à crescente preocupação internacional com a instabilidade institucional e a erosão das bases democráticas no Brasil. Ao adotar essas tarifas, os Estados Unidos enviam um recado claro: a relação comercial entre os países está profundamente ligada ao respeito mútuo pelas instituições democráticas e pelos direitos fundamentais.
Não se trata apenas de proteger mercados internos, mas de pressionar por mudanças políticas concretas. Trump utiliza o poder econômico dos Estados Unidos como uma ferramenta diplomática, exigindo que o Brasil demonstre compromisso real com a liberdade, a justiça e o Estado de Direito. Essa postura reflete uma tendência global, onde sanções e tarifas são usadas para influenciar comportamentos políticos, não apenas para regular o comércio. Negociar tarifas, sem antes enfrentar e resolver a crise institucional que assola o país, é um esforço vazio. Qualquer acordo comercial firmado nessas condições será superficial e instável, pois a confiança internacional depende da solidez das instituições nacionais. A comitiva brasileira, ao focar apenas em negociações comerciais, ignora o verdadeiro cerne do problema. O desafio não é apenas econômico, mas profundamente político. Sem enfrentar as questões institucionais, qualquer tentativa de acordo será ineficaz e mal recebida no cenário internacional. A pressão externa, ao invés de ser vista como uma ameaça, deve ser encarada como um alerta para as falhas internas do Brasil. Ela evidencia a necessidade urgente de reformas e de um compromisso renovado com a democracia e a justiça. Só restaurando a ordem institucional e as liberdades fundamentais, o Brasil poderá reconquistar o respeito internacional e garantir um futuro de prosperidade e estabilidade para todos os seus cidadãos. A história mostra que buscar soluções em capitais estrangeiras leva à perda de autonomia e identidade. Países que terceirizaram suas crises acabaram reféns de interesses externos. A comitiva repete esse erro, colocando preço na liberdade nacional. Soberania não se negocia. Nações fortes resolvem seus problemas internamente. As fracas buscam mediadores e perdem o controle do próprio destino. O Brasil precisa escolher seu caminho. Enquanto políticos se reúnem em luxuosos salões no exterior, discutindo acordos e estratégias que parecem distantes da realidade do povo, decisões cruciais são tomadas longe dos olhos da população. Muitas vezes, essas negociações internacionais são apresentadas como grandes conquistas, mas na prática, quem sente o impacto direto dessas escolhas é o trabalhador brasileiro, que vê sua rotina ser afetada por decisões tomadas a portas fechadas. O trabalhador, que depende do emprego para sustentar sua família, é quem paga o preço mais alto. Quando fábricas fecham ou reduzem sua produção por causa de políticas instáveis, são milhares de famílias que enfrentam a incerteza do desemprego e a dificuldade de colocar comida na mesa. As tarifas, que deveriam proteger a indústria nacional, acabam sendo vítimas da instabilidade institucional e da insegurança jurídica. Mudanças repentinas em leis e regras criam um ambiente de medo e desconfiança, afastando investimentos e prejudicando o crescimento econômico do país. Proteger empregos e garantir o futuro das famílias brasileiras não depende apenas de acordos assinados em Washington ou em qualquer outra capital estrangeira. O verdadeiro compromisso com o trabalhador começa dentro do próprio país, com políticas estáveis e respeito às instituições. É fundamental restaurar a ordem e a confiança em Brasília, onde as decisões que realmente afetam a vida do povo brasileiro são tomadas. Só assim será possível criar um ambiente favorável ao desenvolvimento e à geração de empregos. O produtor rural, que trabalha de sol a sol, e a família brasileira, que luta diariamente para sobreviver, sofrem com a instabilidade criada por manobras políticas. A cada nova crise, aumenta a sensação de insegurança e o medo do futuro. A verdadeira defesa da economia nacional passa, necessariamente, pela defesa da liberdade, da justiça e do respeito ao cidadão. Só com instituições fortes e transparentes é possível garantir prosperidade para todos. Qualquer outra narrativa que tente justificar a instabilidade e o descaso com o povo é uma traição à confiança e à esperança dos brasileiros.
O futuro do país depende de escolhas responsáveis e do compromisso real com quem constrói o Brasil todos os dias. Diplomacia exige respeito mútuo, não submissão. A comitiva busca diálogo com quem não reconhece nossa legitimidade, aceitando posição de inferioridade. Isso sinaliza ao mundo que nossas instituições são negociáveis. O correto é restaurar a ordem interna antes de negociar externamente. Pedir que ignorem nossa crise institucional é pedir conivência com a tirania. Relações sólidas só se constroem sobre princípios, não sobre rendição. Chega de tolerar traições disfarçadas de pragmatismo. O Brasil não pode aceitar que sua soberania seja negociada em corredores estrangeiros. É hora de agir, de transformar indignação em mobilização. O povo deve pressionar representantes e ocupar espaços de debate. A solução não virá de acordos externos, mas da força do povo unido. A batalha pela alma do Brasil será vencida aqui, com coragem e determinação. É hora de dizer basta. O futuro do Brasil será decidido por patriotas que defendem fé, liberdade, pátria e família. Esses pilares sustentam nossa identidade e nossa luta. Não há mais espaço para neutralidade. O silêncio é cumplicidade. Informe-se. Compartilhe a verdade. Una-se a quem ama o Brasil. A defesa da soberania começa com a defesa dos nossos valores. Junte-se a esta cruzada. Que Deus abençoe o Brasil.